Vamos lá, vamos para a nossa próxima conversa? Deixa eu chamar o Fernando Ideu, advogado criminalista, doutor em Direito, professor da Escola Paulista de Direito, está sempre aqui com a gente também. Sempre um prazer recebê-lo. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, Thalita? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui. Um privilégio estar aqui conversando com você e acompanhar tua conversa aí com o meu xará, Fernando Horta. Excelente, adorei. Os dois Fernandos hoje por aqui. Sempre uma honra de te receber por aqui. A gente gosta muito, viu, Fernando? E já fazia um tempo que a gente estava querendo trazer esse assunto, né, sobre o estado de emergência. Quando ele foi aprovado ali pelo Congresso por conta daquele pacote, né, então, de Jair Bolsonaro, que traz o aumento do auxílio emergencial, a questão do gás, dos motoristas de caminhão, enfim. Esse estado de emergência foi aprovado, inclusive, porque não se pode conceder benefícios, fazer qualquer medida social em véspera de eleição. Daí o Congresso aprovou, então, o estado de emergência para poder fazer passar essas medidas todas, né? Só para explicar esse contexto para as pessoas. E daí a gente sabe que esse estado de emergência abre algumas brechas. E daí há um temor de que, inclusive, o presidente da República possa se aproveitar disso, o próprio Congresso possa se aproveitar disso, dessa situação, para fazer passar outras medidas, né? Então a gente queria entender de fato do que se trata esse estado de emergência e se ele é perigoso, se a gente precisa temer de fato o Congresso ter aprovado algo desse tipo. Conta pra gente, Fernando. Sabe, Thalita, esse estado de emergência, né, ele tem um caráter de fraude. Da mesma forma que o impeachment da Dilma, da mesma forma que os processos contra o Lula, esse estado de emergência, ele busca dar uma aparência de legalidade para algo que tem um conteúdo altamente autoritário e arbitrário, né? É isso que o professor Pedro Serrano chama de medidas de exceção, né? E ele trata muito dessa questão do autoritarismo líquido que a gente vive hoje, né? Que não é um autoritarismo explícito, mas é a falsificação aí, né? Por isso esse caráter de fraude de conteúdos autoritários em roupagens institucionais. Né? Então veja, a Dilma não foi golpeada, não, ela foi vítima, não foi objeto de impeachment a presidenta da República, né? Dá-se uma aparência de legalidade, mas hoje todo mundo sabe, veja, nem o Eduardo Cunha, nem Michel Temer, ninguém mais faz questão de esconder, todo mundo fala abertamente, aquilo lá foi um golpe, né? Assim como o processo do Lula, veja, aquilo a gente já falou, isso aí já é assunto batido, né? Parece que a gente já virou a página, mas a gente precisa sempre voltar, né? A gente tem um presidente da República condenado da forma como foi feita, né? Pelos motivos que foram expostos, pelos argumentos utilizados. Aquilo ali é um caráter absolutamente de fraude, né? É processo só na aparência, no conteúdo é uma medida de exceção. Veja, da mesma forma, esse estado de emergência, ele é um nada jurídico. Veja, é só uma nomenclatura, né? O que se precisava fazer aí na cabeça dos bolsonaristas aí, né? Essa turma que pretende empurrar a goela abaixo uma reeleição de Bolsonaro. Da forma como está todo mundo vendo, né? Se você olhar a fotografia, ainda mais se você olhar no momento anterior a essa medida já produziu frutos para o Bolsonaro. Essa é a verdade, a gente não pode negar. Essa é a verdade, né? Só olhar as pesquisas, já produziu frutos para ele. Então, assim, era um estado desolador para ele. Vai perder. Capaz de perder no primeiro turno. Ainda é capaz, mas já melhorou a vida dele. Né? A gente tem que também olhar com verdade para isso. Então, o que eles precisavam fazer? Né? Precisavam corrigir esse desgoverno que foi durante todo o mandato dele. Veja, esse auxílio, não dá para você ser contra o auxílio, certo? Então, assim, isso joga os parlamentares da oposição uma situação muito complicada. Veja, você não tem como você ser contra. Eu também não sou contra. Eu sou contra a forma como é executado. Todo mundo é a favor de um auxílio de R$600 para quem está em condição de miséria. A questão é que isso, né, feito da forma como foi feita, só até dezembro, né, com uma conotação absolutamente eleitoreira, isso é antítese da democracia. Né? É a legitimação de uma medida de jogar dinheiro no desespero na véspera da eleição para ganhar voto. Né? Só que qual que é a regra? A regra é que não se pode dar ou aumentar benefício social, fiscal, financeiro de qualquer natureza em ano eleitoral.
por razões óbvias, né? Por razões óbvias, né? Para evitar esse tipo de compra de voto, né? E o que a Constituição coloca? Não, salvo calamidade pública ou um estado de emergência. Né? A Constituição não disciplina o que é estado de emergência, mas ela deixa claro que é uma situação grave. Né? E aí, veja só, Delita, eles não tinham o que dizer, né? Porque, veja, a pandemia já está se acabando. Se não foi feito no auge da pandemia, por que se fazer agora, né? Então, assim, a calamidade do estado de calamidade da pandemia já tinha sido decretada, não caberia uma nova atuação nesse sentido. Aí, eles tiraram lá, não, mas o preço dos combustíveis, né, geraria um estado de emergência. O preço de combustível que estava na mão do governo. É só parar de acompanhar o preço de fora, né? Essa política de paridade que só bota dinheiro no acionista da Petrobras, né? Então, assim, o governo criou isso, porque quem controla o preço indiretamente é a própria Petrobras, é a política de preço, para justificar um estado de emergência, que a gente não sabe o que mais pode vir no bojo desse estado de emergência. Né? Então, só para fazer um resumo aí, né, muita coisa para falar, mas um resumo final. O que a Constituição estabelece é o estado de defesa e o estado de sítio. Né? Essas medidas de exceção formais que estão na Constituição estão disciplinadas lá, como que deve ser, como que não deve ser. Estado de emergência não existe como instituto. Né? Existe como uma situação de fato a ser reconhecida. Né? Só que o que houve aí nessa PEC kamikaze se chama, né? PEC dos benefícios, foi uma burla. Foi uma falsificação, né? Uma falsificação do direito. Isso é uma fraude. De dizer que o estado de emergência é provocado, e aí puxar qualquer argumento, né, pela política dos combustíveis, pelo aumento dos combustíveis, isso é uma fraude. Né? Isso deveria ter sido explorado, denunciado de forma mais intensa, esse caráter fraudulento, né, que se vale do direito para ocultar um conteúdo autoritário tirânico, assim como foi feito com o impeachment, assim como foi feito com os processos do Lula, novamente utilizando essa roupagem jurídica para ocultar medidas arbitrárias e tirânicas. E justamente por não haver um entendimento assim formado sobre o que seria esse estado de emergência, que a gente teme que possa ser aproveitado por Bolsonaro para aprofundar essa escalada, né, golpista dele. Então eu já li análises, por exemplo, de que ele poderia usar o 7 de setembro para dizer que há instabilidade no país e, a partir do estado de emergência, cancelar o processo eleitoral deste ano, porque a gente tem vigente um estado de emergência que possibilitaria isso. Há quem diga que não seria possível porque o estado de emergência está pautado nessa questão dos combustíveis que você coloca, que não teria relação nenhuma com a situação do país, na situação social, talvez, do país. Mas abre essa brecha na sua avaliação, Fernando? Muito mais do que pela questão jurídica, né? Se a gente for analisar friamente, né, tecnicamente, né, num ambiente de normalidade, essa primeira análise está correta. Você fala, não, mas como que você vai aproveitar de um estado de emergência decretado com base numa ideia de aumento de preço de combustível para escalar para um estado de defesa, talvez, e posteriormente para um estado de sítio, para proibir as eleições, para vedar, porque aí já começa a ter institutos mais com alcance mais restritivo aos direitos e garantias fundamentais, veja, né? Então, assim, o estado, como eu disse para vocês, o estado de emergência ele não é nada, praticamente. É uma desculpa para se aumentar benefício social em ano eleitoral. Basicamente é isso. Mas muito mais do que o elemento jurídico, o que a gente tem que considerar é que esses caras não jogam com as regras do jogo. Esses caras não jogam com as regras da Constituição. Esses caras manipulam as regras a fim de estabelecer a própria vontade da forma mais tirânica possível no conteúdo, com aparência de legalidade. É isso que esses caras fazem, né? Então, assim, é isso que vem sendo feito. Né? Veja, então eu acho plenamente possível, e eu digo mais, não é só possível, é muito provável que eles vão tentar escalar autoritariamente se valendo do direito, porque é o que eles têm feito desde o mensalão. Veja, eu fiz uma pesquisa de doutoramento, né? Minha tese de doutorado é o processo penal de exceção. Por isso que eu falo muito aqui, nesses nossos papos, dessa manipulação do direito para ocultar uma ditadura com roupagem de legalidade, né? Que é o que a gente está vivendo. Então, veja, esse estado de emergência, né? Ele pode sim servir de conteúdo retórico para escalar, veja, não, mas já estava no estado de emergência. Agora, eu não duvido nada de que vai ter uma nova facada nessa eleição, não a facada em si, mas há um conflito que estoura ali,
uma discussão que escala para uma violência, para um ato violento, e daquilo sai gente ferida, gente morta, a polícia escala a violência, enfim. Nesse ambiente que a gente vive, né, o Fernando Horta falou muito bem. Não dá para a gente recortar esse terrível homicídio de hoje, que um policial saca uma arma e dá um tiro na cara do outro numa festa ali. Assim como o episódio de Foz do Iguaçu, isso não são episódios isolados, né? Isso é produto de um contexto de estímulo à violência, a violência armada. Né? Então, tudo isso está conectado e me parece muito, muito provável, né? Se o Bolsonaro não conseguir, eu acho que não vai conseguir aumentar seu número de votos aí, né? O Fernando Horta é um craque, explicou muito bem, vocês explicaram muito bem aqui o cenário mais ou menos consolidado dessa eleição. Eu acho que a situação tende a escalar dessa forma. Então, já estava no estado de emergência, agora uma intensa mobilização política, instaura-se o estado de defesa, limitam-se direitos, porque o estado de defesa o presidente não precisa dar autorização no Congresso, né? Então ele pode decretar o estado de defesa com 30 dias de prazo, depois passa-se ao Congresso, e sabe como o Congresso está. É o mesmo Congresso que passou essa porcaria de estado de emergência, né? Então, assim, para possibilitar um estado de sítio e aí cancelar as eleições. Entende? Eu acho que é um risco real que a gente vive e a gente tem que olhar com mais seriedade e maior preocupação para isso. Puxa vida. Ô, Fernando, e como você vê a atuação do Supremo Tribunal Federal e do TSE nesse momento, né? Porque a gente teve recentemente Alexandre de Moraes, ali pelo STF, pedindo a prisão de um bolsonarista que ameaçou Lula, ameaçou Freixo, Gleisi Hoffmann, né? Os próprios ministros do STF. E a gente tem hoje uma notícia de Edson Fachin, que está presidindo o Tribunal Superior Eleitoral, de ter, inclusive, tirado ali do rol de militares que acompanharão o processo eleitoral, um acusado de divulgar fake news, né, de divulgar notícias e ataques contra as urnas eletrônicas. A partir de uma reportagem que saiu no portal Metrópolis, desse militar, então, que estaria compartilhando ataques às urnas, Edson Fachin tomou essa decisão de tirá-lo, informou já ali para os militares que vão poder indicar um outro nome ali para essa lista de militares que farão parte do acompanhamento das eleições. Como que você tem visto, então, a atuação de STF e TSE? Tem sido tímida ou você está achando eficiente ali na medida do possível? Acho que o ministro Fachin fez muito bem, é o mínimo que se espera, né? A gente viveu um período em que era normal delegado xingar o Lula no Twitter e presidir inquérito policial. Né? Era normal, mas nunca foi normal, essa que é a verdade, né? E aí o STF, aí o sistema de justiça brasileiro tem culpa, tem responsabilidade. Eles não agiram lá atrás, quando o monstro ainda era pequenininho. Eles passaram a mão na cabecinha do monstro, alimentaram o monstro. Agora que o monstro está gigante, eles estão tentando fazer ele voltar de volta para a caverna aí, mas não volta. É difícil. Então, acho que o TSE, acho que o Supremo tem feito o que eles podem, né? Tem feito o que eles podem. O ministro Alexandre de Moraes tem feito o que pode, né? Mas o grande erro foi lá atrás. Tudo bem que não adianta a gente ficar rememorando isso aí, né? Olhando para... Mas é preciso que a gente saiba também quem foi que contribuiu para chegar até aqui. E o Supremo teve um papel fundamental para a situação de manipulação do sistema de justiça com fins políticos chegar onde a gente chegou. Né? Quando o ministro Gilmar Mendes vai lá, barra a nomeação do Lula como ministro, quando se permitem as arbitrariedades que foram feitas durante a Lava Jato, né? Isso foi um estímulo a esse monstro autoritário que se criou. Né? Só existiu o Bolsonaro em 2018 por conta do que o sistema de justiça fez, desde ali mensalão, Lava Jato até lá, impeachment do Dilma, Lava Jato até lá. Então, é preciso que nunca se esqueça dessa responsabilidade desses agentes, mas agora me parece que sim, né? Eles estão fazendo o que eles podem, porque veja, num cenário em que o sistema executivo, né, que o poder executivo é comandado por Bolsonaro, que o Congresso, o Poder Legislativo, que o Congresso Nacional, Câmara, Senado, está dessa forma que está, né, com o Centrão pilotando esse orçamento secreto, sentado em cima dessa máquina. O que nos resta, se não o Judiciário? Veja, é por isso que Bolsonaro estimula o ódio ao STF. Né? Claro que o Bolsonaro sabe que foi o STF que botou ele aí, isso não tem dúvida. Né? Se não fosse se o sistema de justiça não tivesse feito o que fez com o Lula e com lideranças
de progressistas, não haveria o que há hoje, né? Mas agora o Bolsonaro estimula esse ódio ao STF, ele vai escalar cada vez mais. Ele vai escalar um ódio ao TSE, ódio ao STF, por quê? Porque o argumento dele é que são dois, né? Um argumento, uma vacina que ele tem, que é falar, ó, a urna é falsa, a urna tem fraude, a urna não possibilita controle, é culpa do TSE. Por quê? Porque ele vai perder na urna, né? A mesma urna que o elegeu durante a vida inteira para deputado e depois para presidente da República, é que não dá para falar que é uma eleição limpa também, né? Porque só ganhou porque o Lula estava preso, mas a urna fez o papel dela. A urna registrou ali a fotografia do momento em que o Bolsonaro ganhou. Ganhou porque o Lula estava preso e porque não pôde participar da campanha da Haddad. Foi, mas ganhou, né? Então, a mesma urna que o trouxe até aqui agora não vale mais, porque agora ele vai perder. Então, ele tem esse movimento, essa vacina, e também contra o STF, que vai chancelar o resultado, que vai barrar as tentativas e vai espernear. Ele vai pedir auditoria, né? Isso se ele não conseguir antecipar, né, que é o que me parece também, né, essa escalada que a gente estava falando aqui de estado de emergência, estado de sítio, estado de defesa, para suspender a eleição, porque vai chegar na véspera do segundo turno, vai ver que ele vai perder, né? Talvez tenha segundo turno, acho que provavelmente vai ter segundo turno, né? Espero que não, mas me parece que vai ter. E se ele chegar com uma cenário de desvantagem, ele vai tentar nem ter a eleição, né? Mas se tiver, ele vai questionar a urna. Então, por isso que os canhões aí dos bolsonaristas estão dirigidos ao Supremo, ao TSE, e a gente não pode, se por uma lei a gente não pode deixar de reconhecer a responsabilidade deles, nesse momento a gente precisa também valorizar o papel da justiça para minimamente, né, servir de amparo ainda ao que resta da nossa Constituição Federal. Perfeito. Eu fui para essa questão da justiça, né, mas eu queria retomar as discussões que acontecem no Congresso para trazer essa discussão sobre calamidade pública, porque eles também, os congressistas, né, os parlamentares, têm usado também essa instituição da calamidade pública para fazer passar algumas medidas. Então, na semana passada, a gente teve ali aprovado pelo Congresso a calamidade pública, que pode ser usada para mexer em regras trabalhistas, né, nos mesmos moldes do que aconteceu durante a pandemia. Agora, qualquer município, o estado ou mesmo a federação decretando calamidade pública pode realizar uma mini reforma trabalhista, como os parlamentares da oposição têm colocado. E outras medidas que também foram aprovadas com o uso da calamidade pública foi maior pena, né, parece que para roubos durante calamidade pública, e tem essa questão das saidinhas que acabaram, né, o Congresso aprovou acabar com as saidinhas dos presos, que eu não me recordo se tem relação com essas instituições da calamidade pública, de estado de emergência, mas eu queria te ouvir sobre isso também, qual a sua avaliação sobre essa medida que passou ali no Congresso e calamidade pública. Me parece que todas essas situações aí que você tratou são exemplos de retrocessos, né? Cada uma na sua linha aí, mas são retrocessos, né? Sempre que se fala em tirar direito trabalhista, já me... Né? Nossa, a justificação pode ser a mais limpinha possível, mas é sempre para prejudicar o trabalhador, é sempre para prejudicar o mínimo que resta ainda, né, de direitos dos trabalhadores. O argumento ele se vale aí de uma premissa que pode parecer razoável, né? Falar, não, veja, a gente teve uma pandemia, uma calamidade pública, as instituições, o arcabouço jurídico não estava preparado para absorver isso, a gente precisa preparar para uma próxima, eventualmente, né? Mas veja, numa situação em que a gente inventa um estado de emergência, né, em que a gente inventa um estado de emergência, nada surpreende começar a inventar, cara. Não, mas veja, por que deu calamidade agora? Não, porque a conta não fechou, porque o Bolsonaro deu auxílio, baixou combustível artificialmente, agora a gente não tem dinheiro para cobrir nada, então é calamidades produzidas, né? Então, assim, a gente pensa numa situação de suspensão de direitos por causa da calamidade, depois a gente cria a calamidade, né? Então, me parece, do ponto de vista trabalhista, embora não seja um especialista, me parece um retrocesso. Do ponto de vista criminal, e aí me parece um retrocesso absoluto. Disso eu entendo um pouquinho mais, né? E sempre faço questão de dizer, a gente no Brasil não tem, e que bom que não tenha, mas a gente não tem prisão perpétua. Então, todas as medidas de endurecimento do cumprimento da pena são produto de uma grande e mal disfarçada hipocrisia. E veja, num sistema que a gente tem prisões perpétuas,
são sistemas bárbaros, mas que existe uma lógica contida nele de você falar, esse cara nunca mais vai sair, certo? Então, assim, é um sistema que se distancia da civilidade, né? É muito pouco civilizado, é um apelo à barbárie, mas ele tem uma lógica interna. Ele fala, não, esse indivíduo é um mal em si, eu vou anular, ele vai ficar preso para sempre, né? É bárbaro, né? É barbárie, mas tem a sua lógica interna. No sistema que a gente vive, não é assim. O sujeito, ele que é preso, ainda mais um réu primário, né? O mesmo reincidente, mas um réu primário, ele vai ficar lá 3, 4, 5, 6 anos presos. Aí o cara é reincidente, vai ficar 5, 7, 10 anos preso, mas se for muito grave o que ele cometeu, né? Então veja, qual que é a lógica do nosso sistema? O preso sempre sai. Então, assim, é uma loucura a gente ficar pensando, não, mas agora vamos evitar a saída temporária, né, que é um benefício de quem já está no regime semiaberto, o cara já está no semiaberto, ou seja, ele já está convivendo parcialmente com a sociedade, né, a gente adota um modelo progressivo do cumprimento de pena. Então, mesmo o sujeito que está no regime fechado, não existe regime sempre fechado, 100% fechado no Brasil. Assim como não existe prisão perpétua, não existe a prisão inteira do regime fechado. É progressivo, por quê? Porque o nosso sistema se pauta pela ressocialização. No momento que a gente vai dificultando, vamos deixar mais tempo no fechado. O semiaberto ele não vai poder ter saída temporária. Isso do ponto de vista lógico, é estúpido. Por quê? Porque esse cara sempre vai sair. Pode ser que demore mais um ano, mas ele vai sair. Veja, não pode ter saída temporária. Então nesse ano ele não vai poder. Mas ano que vem ele sai. Então, assim, ele sai pior porque ele não conviveu progressivamente. Mas tem gente que não volta realmente. São poucos, porque se o cara não volta, ele regride pro fechado quando ele for pego. Né? É uma situação arriscada para ele não voltar, porque ele está no semiaberto. Então ele pode sair lá em datas, marcos que o juiz coloca. Todo mundo lá, dia dos pais, dia das mães, mas não é obrigatório. Pode ser aniversário do preso, não é obrigatório. Ele costuma se casar com datas de feriado, datas comemorativas, por uma questão de prática mesmo, né, de hábito. Mas não é obrigado. Então, assim, ele tem que sair por quê? Porque o sistema pressupõe que ele vá restaurando a sua convivência social aos poucos. Né? Isso, não vejo como isso pode ser ruim. Por quê? Porque ano que vem ele vai sair de vez, ele vai pro aberto. Ou então ele vai cumprir a pena. Então, assim, esse cara sempre vai voltar. A gente tem que parar de ser hipócrita, falar, não, na cena temporária ele comete crime. Mas veja, se não for na cena temporária agora, daqui 6 meses ou daqui 1 ano, ele vai sair totalmente. Não é melhor que ele saia aos poucos? Veja, não dá para se entender. A gente só joga a sujeira para debaixo do tapete, né? Essas medidas populistas, fala, não, agora vai ficar mais preso, ufa nada, mas daqui 6 meses ele saiu de novo, daqui 1 ano ele saiu tudo. A gente caminha para uma situação que não tem lógica o argumento, né? O argumento que não é só pouco civilizado, ele é burro. Ele é burro, porque ele não considera a situação como um todo, ele só está pensando no dia de amanhã, não está pensando daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu acho que você coloca muito bem quando a chama de medida populista, porque ela alimenta essa sanha, né, bolsonarista, da vingança, vamos deixar ele preso, vamos deixar ele apodrecer. Eu acho que é um pouco essa narrativa que uma medida como essa acaba alimentando, e não, de fato, que vai fazer alguma diferença para a nossa sociedade ou na vida do preso, já que a gente tem, de fato, esse padrão de ressocialização, não de deixar preso a troco de nada, né?